Não tome decisões definitivas sob emoções temporárias. Você já ouviu essa frase? Peraí, vou falar um pouquinho sobre ela para você compreender como ela funciona. O que é isso? Mas se você ainda não me conhece, me chamo Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com uma abordagem integrativa, com um olhar integrativo sobre o meu paciente. Eu costumo dizer que se eu pudesse dar um único conselho para qualquer pessoa que eu conheço, seria esse: não tome decisões definitivas sob emoções temporárias. Ou seja, se você tiver com muita raiva, não decida nada naquele momento. Se você estiver muito feliz, eufórico, não decida nada naquele momento. Não diga, eu vou fazer isso pelo resto dos meus dias. Quer ver? Todas as nossas emoções, elas têm uma função na nossa vida. A tristeza, por exemplo, a tristeza ela parece que não tem motivo de existir. A gente quando tá triste, quando a gente sente tristeza, tudo que a gente quer é sair daquele lugar, né? Se sentir feliz de novo, sentir que tiram aquela mão apertando o nosso pescoço, que é meio como a tristeza nos faz sentir fisicamente. E a gente quer sair desse lugar. Mas a tristeza, ela nos ajuda a estabilizar, a regular as nossas emoções. É como se a gente vivesse num alto e baixo, e aí a gente vive uma tristeza para dizer assim, ó, vamos entrar numa linha aqui. A felicidade, por exemplo, ela tem essa coisa de... ela nos faz sentir, ela nos mostra que a emoção, ela também está no corpo, ela não está só na nossa cabeça, ela não está só no nosso coração, ela nos faz sentir, ela nos faz compartilhar as nossas emoções. A raiva, por exemplo, a raiva tem a intenção de nos mover, porque a raiva nos coloca para trabalhar, nos coloca para sair do lugar. Quando a gente tem raiva, a gente quer, tipo, tu fica com raiva no trânsito, tu quer bater na pessoa que tá na tua frente, tu quer, né, tu fica com raiva do teu namorado quando tu tá brigando, tu quer gritar, tu quer... A raiva, ela nos move, a raiva nos tira do lugar. Então tu vê que todas as emoções, elas têm um motivo de ser. Elas são uma expressão daquilo que a gente está vivenciando no momento, uma expressão daquilo que a gente está sentindo, e elas têm um porquê, elas servem para nos regular de alguma forma. Quando a gente é criança, a gente aprende muito, por exemplo, quando uma criança fica brava, né? Começa ali nos 2 anos, naquela fase da birra, e aí depois tem muitas fases ali que a criança passa em que essa braveza, assim, essa raiva toda surge. Por exemplo, na adolescência. E aí a gente tem o costume de falar como pais, ou então a gente escutava dos nossos pais, não fica bravo, te acalma e deu, e sai daqui, né? Ou então, quando a gente fica triste, a gente é criança, e depois quando a gente cresce também, alguém vem e fala assim, não fica triste, você tem tal motivo para estar bem, para estar feliz, você não precisa ficar triste. Ou a gente fala para os nossos filhos assim, você não precisa ficar triste por isso, você precisa ficar bem por causa daquilo. Por que não precisa ficar triste? Por que não pode sentir a tristeza? Por que não pode sentir a raiva? A gente cresce sem inteligência emocional porque a gente não sabe acolher uma emoção quando ela não é boa, quando ela não traz benefícios como essa alegria, essa felicidade, né? Quando a gente está com raiva, a gente fica, eu preciso me acalmar. Sim, precisa se acalmar, mas também precisa entender o que aquela raiva está te dizendo. De onde vem aquela raiva? Por que tu está tão irritado? Aí então, a gente toma emoções. Quer ver? Vou continuar aqui no exemplo dos filhos. Teu filho faz alguma coisa e tu fica com muita raiva. Uma semana de castigo sem fazer tal coisa. Antigamente era sem jogar bola na rua, agora é sem mexer no celular, né? Mudou. Mas tudo bem, mudou. Não é melhor, não é pior, na minha opinião. Podemos falar sobre isso um dia. Essa mudança que muitos consideram ruim, mas tem um ponto de vista diferente aí.
E aí eu dou um castigão pra ele, assim, sem necessidade, porque eu tava com muita raiva. Eu tomei uma decisão definitiva sobre uma emoção temporária. Porque eu estava com raiva, a minha raiva vai passar. E quando a minha raiva passar, eu vou dizer assim, vai, podia ter deixado ele de castigo só hoje, né? Porque ele fez uma coisa errada agora. E ele ficar de castigo hoje, ficar sem o celular hoje, e amanhã ele voltar para a vida normal. Mas eu estava sob uma emoção muito intensa. Portanto, a ideia é, sobre qualquer emoção intensa, tanto essas que não são tão legais, vamos entender, não existem emoções ruins, mas que talvez não sejam tão legais porque a gente não está habituado a olhar para elas e dizer, joia, você existe, eu deixo você existir na minha vida. Eu deixo você ter o seu lugar na minha vida, eu uso você a meu favor, eu compreendo você e aí você vai embora. E aí então, quando a gente está sob essas emoções, a gente tem que aprender a deixa acalmar, deixa a emoção passar. Porque primeiro a gente sente e depois a gente raciocina. A emoção sempre, em todas as ocasiões, ela vai anteceder a razão. Quer ver? Tu tá numa briga com o teu namorado, namorada, marido, qualquer pessoa. Tá numa briga e aí a pessoa fala alguma coisa e tu dá uma resposta qualquer, assim. Aí 5 dias depois vem na tua cabeça, tu fala, eu deveria ter respondido tal coisa, meu Deus, essa era a resposta perfeita que eu tinha que dar. E eu não dei, eu dei outra. Sabe por quê? Porque tu não conseguiu dar porque tu tava na emoção. E aí, quando a tua razão tomou conta e a tua emoção baixou, tu pensou, tu raciocinou. Portanto, o meu conselho primordial e principal, e para pessoas que costumam ter rompantes de emoções extremas, eu aconselho em seguir, inclusive que escreva em alguns lugares, assim, na sua área de trabalho, no espelho do banheiro, na cabeceira da cama, talvez até ali na telinha inicial do celular. Não tome decisões definitivas sobre emoções temporárias. E hoje a conversa era sobre isso. Se você gostou do meu vídeo, você curte, você comenta, você compartilha, você ajuda o meu canal a crescer. Eu tô começando agora e a minha intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis com reflexões sobre isso, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, sobre como podemos estar melhor no dia de hoje. Joia? Manda esse vídeo para alguém que tu acha que vai se beneficiar dele. Beijo, beijo, beijo grande.